Olá pessoal, tudo bem? Esse é o episódio número 1 do podcast e do canal do YouTube das entrevistas da MTT. E eu estou aqui com uma pessoa muito especial, que eu admiro muito, que é a Tânia Presmik, da Intertouring Turismo, que é uma empresa de receptivo com uma reputação enorme. Apresentar um pouquinho a Tânia. A Tânia é formada em letras e em 2019 entrou para a Associação Brasil Total de Receptivos e em 2023 assumiu a presidência da Brasil Total Receptivos e hoje conduz um grupo enorme de agências de turismo de receptivo e está aqui que nós vamos bater um papo para falar sobre gestão e inovação para o mercado de turismo, né? Então eu queria te dar as boas-vindas, Tânia, muito obrigado por você ter vindo aqui nesse nosso canal de podcast e também de entrevista do YouTube. Eu que agradeço, muito obrigada, é uma honra, um prazer estar aqui com você e participando do episódio número 1, né? Verdade. Isso dá uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo me deixa muito feliz, muito grata a você por tudo e vai ser um papo gostoso. Eu acho que eu tenho certeza que a gente trabalha no melhor ramo que existe nesse planeta e tem muita conversa aí pra gente compartilhar nesse momento. Sem dúvida. A gente vai aqui, vamos conversar, vamos falar de inovação, vamos falar de gestão para o mercado de turismo, que eu sou apaixonado por isso. Então, primeiro eu queria que você apresentasse a Intertouring, falasse dos seus produtos, né, dos seus serviços, o que a Intertouring tem para mostrar para o mercado. Então, a Intertouring foi fundada em 97, é uma empresa de origem familiar, o meu sócio é o meu marido. Nessa trajetória ele já era do turismo, a família dele é fundadora. Meu sogro fundou a BAV em Brasília, ele é abaviano fundador em Brasília, no começo da capital. E o turismo sempre foi uma realidade para ele, uma profissão natural em função da própria empresa da família, Presmik Turismo. Eu vim de mercado financeiro, apesar da minha formação ser humanas. No começo de carreira eu tive uma proposta para entrar, eu fui trabalhar com uma entidade de capital misto, francês e brasileiro. E fiquei nesse ramo durante um tempo, até que em 97, depois de uma trajetória de vida, a gente fundou a Intertouring juntos, eu e Jomar. E o que eu descobri foi que o turismo é a profissão que eu nasci para fazer, principalmente o turismo receptivo. Então a Intertouring é um receptivo que começou com uma proposta de um receptivo doméstico, um parceiro fiel e criativo das operadoras e agências que vendem o destino Rio de Janeiro. E a gente está aí. Em março completamos 27 anos. Eu nem vi passar. É verdade, passa muito rápido, né? Eu não vi passar, então é sinal que foi bom. Verdade. Não que o turismo não tenha, o turismo como um todo, né? Principalmente no Brasil, é uma atividade que requer muita paixão, resiliência, bastante conhecimento contínuo, porque a gente é uma atividade humana destinada a humanos. Então, você precisa, sim, ter um olhar muito atento e sempre criativo do que a sua empresa pode ser o suporte que vai criar memórias de felicidade. É isso que a gente faz. Você cria isso. Então, assim, a nossa atividade influencia na vida de muita gente. Todas essas pessoas que já viajaram com você na Milesis, elas têm memórias que você criou. É verdade. Ela pode nem lembrar teu nome, mas ela lembra do período que ele esteve sob a sua gerência, viajando pelo mundo. Da mesma forma, a Intertouring. Esse é o meu sonho, esse é o meu propósito. Inclusive, isso está registrado na Intertouring como propósito da empresa. Nós criamos memórias de felicidade para as pessoas. Então é isso, é um propósito de você estar tão atento no seu fazer, naquilo que você produz, naquilo que você leva para o mercado, que essa experiência crie memórias de felicidade.
porque as pessoas viajam para isso, para serem felizes, para realizar aquele desejo de conhecer um lugar, de experimentar aquela cultura, de experimentar aquele viver local. O propósito da Intertouring é esse. Bacana. E no Rio de Janeiro não é difícil, né? Não é uma cidade fica maravilhosa. mais facinho, né? Fica mais facinho. Claro que a gente tem, né, todas as questões, né, que envolvem, aí a gente vai passar por um caminho que nem é o nosso propósito aqui, mas toda cidade, né, a cidade, para ser boa para o turista, tem que ser boa para o morador. Então, o Rio de Janeiro, essa coisa linda, esse presente de Deus para nós, e que eu sou uma humanista, como dizia Ariano Suassuna, meu mestre, que eu tanto amo. Eu não sou uma otimista, eu sou uma realista esperançosa. Então eu tenho esperança, e esperança com razão, esperança com motivos, de que o Rio de Janeiro, sim, é um lugar lindo que deve ser conhecido por todos os brasileiros. Os internacionais já têm esse sonho, né? Segundo pesquisas, o Rio está lá no top 5 de desejos de visitar. Legal. Então, que seja para o Brasil inteiro e que seja tão bom para o turista como é para o morador. Mas fica fácil produzir, desenhar roteiros incríveis no Rio de Janeiro, porque a gente tem essa maravilha que, apesar que eu ainda acho que o carioca e o Rio de Janeiro, o lugar compõe uma coisa bem legal, né? O carioca é despojado, o carioca como é que é? Descontraído, né? E tem até uma coisa engraçada, um amigo que é advogado, né? Ele postou ontem para mim no WhatsApp uma coisa, ele na praia, lá no Leblon, lá naquela lagoazinha. Eu brinquei com ele, falei, você denigra a imagem dos cariocas. Ele falou, não, estou em recesso, aquela coisa toda, mas a gente tem esse privilégio, né? Mas eu queria te perguntar, e um pouquinho mais a fundo, nos serviços da Intertouring. Você tem transfers, city tours, experiências. Fala assim, resumidamente, o que você tem para oferecer. A nossa prateleira, então. A gente tem desde o transfer regular compartilhado, aquele mais estándar da nossa categoria, onde, na verdade, é adquirido um sitting bus, um lugar no transporte, até transportes mais executivos, privativos, elaborados, veículos blindados ou helicópteros. A nossa malha de parceria, ela é bastante diversa, é selecionada com um crivo bem rigoroso, porque toda a nossa operação ela é coberta de seguro de responsabilidade civil, que foi, na verdade, eu acredito que a gente tenha sido um dos primeiros a ter esse tipo de cobertura, que foi uma exigência de um contrato há quase 20 anos de um player fora do Brasil, que nos exigiu isso e a gente foi estudar a respeito. Eu tive até que fazer esse contrato em uma seguradora que tinha uma parceria com uma outra seguradora de fora do Brasil, que no Brasil ainda não era muito comum esse tipo de seguro. Então, assim, a gente pensa nessa proteção na elaboração dos produtos. Então, os transfers, tours, desde os clássicos até os mais elaborados e criativos. Eu sou da criação, eu me dedico muito à criação de tour. Então, ter esse olhar do que pode ser extraordinário. Eu digo muito para minha equipe o seguinte: quando a gente entrega exatamente aquilo que está previsto no contrato, se você não coloca a pitada do extraordinário, você é apenas mais um fazendo algo similar a muitos. Quando você coloca o extraordinário, o que seria o fator uau? Aquela coisa que o cliente fala, eu não esperava por isso. É isso que eu quero na Intertouring, é isso que a gente busca. Desde o cuidado até a real experiência. Isso é uma coisa, Alexandre, que eu busco muito entender o mercado que a gente está, sabe? E hoje em dia é muito comum, em quase todas as prateleiras do turismo ou nas falas, a experiência. O cliente tem que ter uma experiência, o cliente quer buscar uma experiência. E eu gosto muito de saber o que real é isso, assim, que as pessoas tanto falam. E eu fui no grande
dicionário lá, nosso querido Google, que agora tem tudo, e procurar o que é uma experiência. Independente do setor, o que é uma experiência? A experiência só acontece quando você tem uma transformação, quando você proporciona uma transformação. Fala um pouquinho mais disso. Um tour que eu vou te levar ao Corcovado, ao Cristo Redentor. A gente vai pegar você no hotel. 300 tem igual. Todos os receptivos do Rio, sem medo de estar cometendo um erro, todos os receptivos do Rio de Janeiro terão. Ok. Eu vou te levar ao Cristo. Você vai conhecer, é maravilhoso. Para mim é a vista mais emocionante, linda, é uma coisa, né? Não tem uma vez que eu volte lá que eu não me emocione. Entendeu? Tem essa magia, aquele lugar. Você vai ao Cristo, vai lindo, maravilhoso, estátua, tirar foto, não. Beleza, você visitou. Agora a gente te leva contando para você que o Cristo Redentor está dentro de uma floresta que foi um pensamento ecológico e de preservação quando isso não era uma pauta. Ali era uma fazenda de café e Dom Pedro, com coragem, nem sei de onde ele tirou tanta, ele desapropriou o ouro negro do Brasil na época, mexendo com importantes, com a economia, ele cortou na economia porque na visão dele, se o Rio de Janeiro não tivesse a Floresta da Tijuca, nós não teríamos água. E imagina a temperatura que a gente estaria vivendo hoje, considerando as altas agora, se a gente não tem uma floresta dentro de uma cidade. A sua visita ao Corcovado não vai ser diferente a próxima vez? Sem dúvida. Tem uma visão até um pouco política da época, né? É isso. Interessante. Isso é uma experiência. Isso transformou o que você entendia de Cristo Redentor e de Floresta, do passeio, né? Que você atravessa a Floresta da Tijuca para chegar até a estátua do Cristo Redentor. Então você, nesse tour, você provoca a experiência, mostrando o porquê das coisas dentro do Rio de Janeiro. Buscando essa transformação de olhar em qualquer tour. Porque para existir uma experiência, eu tenho que fazer você vivenciar. O propósito é, né, ter que fazer um pouco, né, o propósito é que você tenha uma transformação na sua forma de ver ou de sentir. Isso tem que ser levado com você. Mudar a tua visão de alguma forma. Exatamente. Aí aconteceu uma experiência. Um passeio é um passeio, você tira foto, não. Okay. Mas qual é o cuidado com esse conteúdo, ou com aquilo que eu vou levar para você, que mude o seu olhar, a sua visão, te propor algo que você ainda não conhecia, você vai passar a conhecer a partir desse momento. Isso é uma experiência. Isso é trazer experiência em turismo. A gente elabora os nossos roteiros, a nossa atuação, buscando isso todos os dias. Mas eu faço isso todo o tempo. Ninguém consegue 100%, né? Eu acho que Não, sem dúvida. Né? Mas ter esse foco, proporcionar memórias, buscar o extraordinário na experiência do cliente. E dentre esses, né, todo esse portfólio de tours, transfers, experiências, logística para eventos, nós fizemos Jogos Olímpicos. Em 2016, nós fomos o receptivo da operadora oficial de hospitalidade de Jogos Olímpicos. Foram mais de 16 mil passageiros em 19 dias, porque a gente começou antes, né? A gente começou 2 dias antes o jogo. A primeira partida foi o futebol feminino, começou acho que 2 dias antes da abertura oficial dos Jogos. E eu te falo, Jogos Olímpicos é uma experiência de trabalho, de profissão. Não são só os atletas que estão competindo, que estão vivendo o máximo que está sendo exigido deles. Uma competição para a empresa também que está todos serviço, envolvidos, né? Todos estão nesse mesmo espírito de buscar o seu máximo. E em alguns momentos bate a dúvida. É incrível essa experiência. Se você tiver, não deixe de participar. Eu só imagino você fazendo uma gestão, e essa vai ser a próxima pergunta que eu vou fazer para você gerindo um negócio com 16 mil passageiros.
É um volume absurdo, um tráfego de transportes. E eu vou pegar esse gancho agora para a gente falar de gestão. Já falamos de produto, né? Entendemos aqui, eu e acredito que a audiência, quem está escutando, que você tem um cuidado muito grande com relação aos guias, mas vamos falar da gestão agora da Intertuning, né? Eu conheço um pouquinho de você, eu sei que você é uma mulher de muita personalidade, com posições bem estabelecidas. Fala um pouquinho do estilo de gestão, porque eu acho que hoje, e principalmente depois da pandemia, a gente meio que separou o joio do trigo. Sim. Né? Quem sabia fazer gestão e quem não soube fazer gestão no passado. Então fala para mim como é que é a gestão da Intertuning, eu digo assim, no setor financeiro, no setor operacional. Conta para mim um pouquinho como é que é a tua visão, a tua e do Jomar, para o negócio de vocês. Então, a Intertuning, como eu te falei, vai fazer 27 anos em março, mas eu te digo que a transformação de 2020 para cá é como se eu tivesse vivido muito mais que 4 anos. A impressão que eu tenho na forma de gerenciar e de lidar no dia a dia, tanto com a equipe, quanto com parceiros, quanto com clientes, sofreu um processo de visão e gestão que não cabe em 4 anos. É uma mágica e isso eu acho até, talvez você também sinta na sua empresa, as transformações que ocorreram dentro da gente, tanto no pessoal quanto no profissional e nas próprias relações. Então, assim, eu digo para você que a gestão do pós-pandemia para cá é uma gestão muito mais compartilhada, apesar de eu ser essa pessoa, assim, você falou, com personalidade forte. Diga-se, brava, mas eu não sou, eu sou fofa, não sou. Ela é muito mais compartilhada, ela é muito mais olho no olho. Bem, mas deixa eu fazer abrir um parênteses. Não é que personalidade forte ruim. Traduza por exemplo, que a pessoa seja intensa demais. Não. É que você tem as suas posições. Sim. E bem definidas. Tem, graças a Deus. E isso é importante. Se eu tivesse que... Isso até foi uma coisa que eu fui buscar entender, assim, me olhar mais durante o processo de pandemia, durante da reclusão mais hardcore aí. E o que eu iria dizer, assim, uma palavra. Claro que eu tenho posição, eu não desisto. Isso é uma bênção, é uma maldição às vezes. Eu não gosto, eu não desisto. Eu acho que sempre tem uma forma de você resolver e na busca do ótimo se faz o bom muito bem, entendeu? Exato. Então não precisa desistir, eu não desisto. E eu amo aprender. Então, assim, é um aprendiz que não desiste. Seria o que mais me traduz, entendeu? Nós somos o reflexo da nossa empresa. E aí... E vice-versa. A gestão da Intertuning hoje tem essa coisa voltada de ouvir muito a equipe. O que eu desejo, o que eu busco na nossa equipe, que ela precisou ser reduzida pra caramba no pandemia, graças a Deus a gente agora está voltando além. E eu vou te falar, uma das coisas que nos fez rever essa questão de equipe é a gestão tecnológica, que aí entra você e entra o Turcis. Eu lembro que a primeira conversa que a gente teve, que eu estava falando, a gente ainda está voltando, não sei o quê, eu quero voltar a ter, recontratar. Você me disse, eu nunca esqueci. Com tecnologia, você vai contratar novamente, porém de forma estratégica. Exatamente. Você não vai precisar de braços, você vai precisar de mentes. Viu? Eu decorei. Eu decorei. Porque, e agora eu estou vivendo isso já há mais ou menos 2 anos, 22 para cá, que as coisas começaram realmente a ter uma consistência
um crescimento consistente, um retorno consistente. E eu entendi super isso. Então, a gestão hoje é uma gestão muito mais colaborativa. Não que eu seja a samaritana da gestão, não é isso não. É compromisso e é o olhar dizendo que vamos juntos porque o benefício é para todos, não é só para a diretoria, para a liderança. E é uma gestão muito aberta. A minha equipe, ela tem conhecimento da produção da Intertouring, ela tem metas, ela é beneficiada por isso. Então eles têm uma participação. Então, falando assim da gestão especificamente, dos ganhos. Dos ganhos, sim. E do compromisso do executar. Isso está quase... Você vai ver quando você for lá, novamente, gentileza e trato educado não é um pedido da empresa, é norma de conduta. Eu não aceito que não se trate, que não se tenha gentileza e o trato educado com todos dentro da minha empresa. A gente fica 8 horas, 6 horas no mesmo ambiente com essas pessoas. A produtividade está muito ligada, isso eu consigo ver agora na questão de gestão, está muito ligada ao bom ambiente, à cordialidade, ao respeito mútuo, sem perder o foco de que aquilo ali é uma empresa. A gente está ali com fins de geração, de receita para todo mundo e tal, para o nosso núcleo, e abrindo mais, oferecendo um trabalho, um serviço que tem uma utilidade de saúde para o próximo. Eu não posso oferecer um tour incrível se eu estou com alguém trabalhando de maneira mal aqui, entendeu? Não dá certo. E uma coisa também que foi uma quebra de paradigma em gestão é a questão do home office. Eu sou da antiga, né? Então eu gosto de estar de escritório. Eu gosto de tomar um cafezinho no corredor. Gente, o café do escritório tem outro gosto. E que não é feito por mim, você sabe disso, porque eu já falei que o meu café é horroroso, né? Eu sei fazer algumas comidas até legais, mas eu não sei qual é a questão, mas eu faço um café péssimo. Algumas coisas eu faço muito bem, mas café não é uma delas, entendeu? Mas o café do escritório é muito melhor. Com certeza. Não é? Então, para mim, esse ritual de acordar, né, de me preparar para ir para o escritório, de ter minha sala, minhas coisas, eu funciono ali. Mas tem pessoas que funcionam melhor de outra forma. Então, mas o teu time está todo home office? Não. A maioria tá na empresa, mas com a liberdade de dizer, eu tenho 2 colaboradoras que moram aqui perto, moram no Recreio, que é uma distância até Copacabana, a Intertouring está em Copacabana, vizinha do Copacabana Palace. Não, se você estiver melhor para trabalhar na sua casa, você vai trabalhar hoje na sua casa e está tudo bem. Perfeito. Está tudo bem. Nós temos 2 colaboradoras que são de fora do Rio de Janeiro, uma em São Paulo, para essa suporte de tecnologia, de sistemas para os clientes. A gente tem uma base de clientes volumosa em São Paulo, e uma em Brasília, que é auxiliar do financeiro. Então essa foi uma quebra de paradigma para mim. Interessante, né? Perceber que funciona, entendeu? E também dar a liberdade de... Eu quero o melhor da minha equipe. Eu não quero aquilo que eu quero o que é melhor para a Intertouring. Ter esse distanciamento de ego entre o que você quer e o que é melhor para essa empresa também foi uma visão transformada de 20 para cá, de 2020 para cá. Usar a razão, né? O momento é diferente, tivemos uma pandemia, tem um impacto de custo, né? Sim. Então, por exemplo, a gente fala aqui, por exemplo, aqui na minha empresa, a redução de todo mundo estar no home office e vir para o escritório é quase R$10 mil por mês de despesa. E a gente ter sido convencido com fatos, né? Porque você não tem como argumentar, de que funciona muito bem, as pessoas continuam produzindo, às vezes até produzem melhor, porque não tem
tempo negativo de deslocamento em trânsito. Eu acho que isso perde muito tempo, sim. Né, é uma transformação, foi uma transformação para o nosso ramo, para nós, para o mundo, que fez com que a gestão fosse muito impactada positivamente. Eu continuo achando que é necessário, sim, para algumas áreas, por exemplo, criação. O meu primeiro cliente ao criar um novo roteiro é a minha equipe. Se não sair dali um feedback bom, eu já nem sigo. Porque aquele pessoal é o primeiro a experimentar toda e qualquer novidade em termos de atrativo, em termos de roteiro, que a Intertouring desenha. E eu não vendo aquilo que eu não compro. Se eu não comprar, se não for bom para eu... para você não vende. Eu não vendo. Eu também sou igual. Não vendo. Entendeu? Isso é interessante. Não é porque está na moda, não é porque o influencer fez. Não. É a base do caráter, né? Você só fazer pro próximo, pro outro, que você faria para você. Se eu comprar, mas eu se você vendo. eu não vou fazer para mim, eu não faço pro próximo. Isso é a base número 1. Bem, deveria ser obrigação, mas tem muita gente que não faz isso, né? Vou mudar um pouquinho do tema agora, Tânia, para tecnologia, que essa é uma área, para mim, fascinante. Eu tenho a minha visão, meu sentimento, que nós estamos passando um momento de transformação. Eu vejo muitos destinos e hotéis explorando a tecnologia de maneira mais abrangente, com ferramentas atualizadas, né? Não só pensando na venda B2C, mas também tendo alguma coisa B2B, ou seja, ferramentas novas no mercado. Queria saber de você e da Intertouring, né, qual é a sua visão com relação à tecnologia, né? Você, obviamente, é cliente do Turcis, né? Uhum. Nós temos aí uma parceria, você é assinante do Turcis, estou muito feliz de ter você como cliente do Turcis, mas queria saber de você como é que você, primeiro, vê a importância da tecnologia para o seu negócio e como é que você vê o futuro do mercado. Então, tem uma coisa bastante curiosa nessa questão de tecnologia, que já é um caminho que já estava, eu acredito, aí no turismo, mais precisamente no receptivo. A gente estava um pouquinho com um delay, um pouquinho em relação à aquisição de tecnologia, porque não havia tantas ferramentas voltadas para o receptivo. Era mais operadora, agência de viagem, que a leitura é outra. A leitura é diferente de uma tecnologia que se propõe a ser uma ferramenta útil para receptivo, que é a fábrica do turismo, né? Na verdade, o receptivo, não estou aí dando mais, fazendo diferenciação de valor e importância, é uma análise linear, tá? Mas o receptivo, ele é a fábrica das experiências que serão levadas para o cliente através das agências, das operadoras, e a gente tinha aí um certo delay de aquisição de ferramentas realmente capazes de fazer a nossa gestão, a nossa distribuição. E em 2019 eu estava nessa a Intertouring estava com uma ferramenta que ela era um offline mais ou menos, ela era no nosso servidor, ela não era realmente 100% digital, 100% acessível de qualquer lugar. E veio a pandemia e parou todo mundo. Da forma mais paradoxal que possa existir, foi nesse momento que a gente começou a conversar de forma mais séria, mais tipo assim, vamos agora. Eu acho que as detentoras, né, das ferramentas, as empresas que realmente desenham e comercializam essas ferramentas de integração, né, da aquisição digital, elas viram ali um momento de, né, reduzir um pouco os seus custos para atingir um mercado que ainda não tinha sido explorado, que era o receptivo. E a gente saiu do zero, a Intertouring saiu de uma ferramenta offline, vamos dizer assim,
para hoje nós temos duas ferramentas importantes online, além de integração com diversos portais. E foi exatamente em 2020, 2021, que foi quando a gente se associou a vocês, que a coisa aconteceu. E, para mim, é um caminho absolutamente consolidado, e eu te digo que tecnologia, ela estará para sempre nas nossas vidas. Não é um caminho que, a não ser outras questões aí, teorias de conspiração, que a gente fala num outro papo. Mas assim, a vida hoje, a aquisição está na sua mão. Quanto mais na telinha retangular você tiver, enquanto mais telas você puder ser adquirido, o seu produto puder ser adquirido, mais aumenta a sua distribuição. E apesar de que eu considero o 100% o digital e o humano. Uhum. Em receptivo, por exemplo, eu não vejo, não é uma filosofia para a Interturing, tá? Para a minha empresa, que a aquisição seja absolutamente através de uma máquina, não dá. Porque as impressões do que ele vai viver tem que ser outro humano para dizer. Por mais que a inteligência artificial esteja cada vez mais evoluída, ela é alimentada por um humano. Mas assim, a minha fala, você lê, eu escrever alguma coisa para você, tá aqui, nananana, descrever um momento. Você vai ler, beleza. Eu te mandar um áudio sobre aquele momento, é outra coisa. Você vai ter uma outra visão. Então, até mesmo nessas minúcias, o humano e o digital, eles se completam por uma experiência 100%, na minha visão. E a Interturing se transformou num grau com tecnologia que a equipe mesmo, eu tenho uma colaboradora que começou como nossa estagiária, tem 21 anos que ela está na Interturing. Dos 27, ela está há 21. E ela outro dia me disse o seguinte: eu não lembro como era antes sem sistemas. A gente ficou tão assimilado, toda a operação. O nosso financeiro está todo em sistema. Eu tiro para você, eu entro agora pelo meu celular e tiro para você quantidade de City Tour que a gente está fazendo hoje, do começo do mês até agora, todo o balanço de 2023. Excelente. Quantos fornecedores nós temos hoje, quais que eu uso mais, quais são os meus principais clientes em volume de venda e rentabilidade, quais são os destinos que mais consomem em Rio de Janeiro, isso com toque. E eu acho muito interessante isso, Ana, porque aí você ganhou escala de tempo, né? Muito. Porque a turma, a grande maioria, vamos falar, sem medo de errar, 90% do mercado ainda trabalha com planilha de Excel, né? Trabalha sem automação de processos, fazendo voucher à mão. Isso, você tem o erro, não tem o controle e perde um tempo enorme. Essas três coisas é a chave de ter o sistema, né? Nossa, de você eliminar. Fora a quarta coisa, que é o potencial de você divulgar eletronicamente, né? Romper as barreiras. E a visão da sua empresa, antes da gente iniciar nosso papo, a gente estava tendo uma conversa sobre, você até falou, de gestão, eu vejo a Interturing com uma gestão, você olha todos, você tem o seu olhar. Esse olhar do diretor, do CEO da empresa, esse olhar, se a tecnologia fizer para ele vai ganhar muito tempo em estratégia. Não, sem dúvida. Vai sobrar tempo para vender, né? Para vender, para fazer, para você evoluir, para você... E eu digo, da minha geração, entendeu? Empresários de turismo da minha geração que começaram com aquilo que tinha na cabeça e as mãos, né?
Você vai, aquilo que você sabe e você vai ali fazer. Eu lembro que quando a Interturing começou, a gente fazia envio de mala direta pelo correio comprando aquele. Você lembra Lembro, disso? lembro. Você Gente, comprava isso um é número de uma quantidade de envio, né, pelo correio, chegava É, mesmo lá o carteiro entregando. Então, assim, pensa, são só 27 anos, mas em termos de estratégia de mercado, de posicionamento, meu Deus, é o quê? 100 anos? O seu tá. exemplo hoje, há 100 anos atrás, em, né, 1023, você andava, a evolução era uma charrete. Quem compra uma charrete hoje? O produtor de charrete faz o quê? No máximo para um colecionador do interior das É, fazendas históricas de café do Rio de Janeiro. Então, assim, a nossa geração de empresário precisa estudar. sem dúvida. Sem dúvida. Precisa estudar. Porque a galera já nasce digital, né? A turma aí de 20, 30 anos já é digital. Já chegou num mundo que não foi o nosso mundo, que não foi o mundo que a gente fundou a empresa. Então, assim, se não estudar, e quando você estuda, você percebe, quando você estuda gestão, né, quando você estuda o que que eu faço com a minha empresa, como ela funciona hoje, o quanto que eu tenho que trabalhar para poder a minha empresa render aquilo que é a minha meta. Um exemplo neste momento. Se a Intertuning não tivesse o nível de evolução digital que ela tem hoje, de sistemas, de gestão, de operação, de controle de gastos, eu não poderia tirar um dia para vir ter esse maravilhoso bate-papo instrutivo e agradável com você. Neste momento tem uma tecnologia trabalhando lá no Então você já estava escritório. afogada nas Eu planilhas e estaria no controle. É desesperada. verdade. Não, Então, isso assim, não dá. não é somente a questão da evolução que é extremamente importante para o negócio, é também a evolução como profissional daquela empresa, porque a pessoa que a minha empresa tem contratada e depende muito sou eu. São as minhas decisões, são as suas decisões como empresário, como gestor das empresas de cada um. E se você não capacita esse gestor, você está negligenciando com a empresa, entendeu? Sem dúvida. Então, assim, tecnologia é um caminho que não tem como você não adquirir pensando no profissional que você quer ser para a sua empresa, né? É uma contratação que a sua empresa ela não consegue opinar. Todos os outros tem condições de avaliar. Você, a empresa, tem que te aturar que você é sócio, né? E essa instituição, se ela falasse, se a Interturing falasse, o que ela ia dizer da colaboradora Tânia? Eu estou ajudando essa estrutura? Ou eu estou segurada, eu estou presa ali no modelo antigo, porque às vezes é mais cômodo, porque eu tenho que reconhecer que eu preciso me instruir, que eu preciso ter a humildade de perguntar, Alexandre, não entendi nada, você pode explicar de novo? Esqueci qual é o botão que eu aperto. Agora, isso que você falou é interessante. Tivemos alguns casos de empresas que assinaram com o Torcis e acabaram 3 meses depois desistindo, em grande parte porque a equipe preferiu planilha de Excel. Mudar dói, Ou né? um sistema arcaico que nem online era, que era cômodo. Então é importante também esse lado, né? Nós como gestores, também passar para a equipe. A equipe precisa estar alinhada com o futuro. Sim. Não pode pensar em garantia de emprego. Não. Às vezes passa na cabeça do profissional que eu vou perder o meu emprego por causa do sistema. Vai tomar, né? Não. O papo furado que rola, O até contrário. a inteligência artificial vai... Gente, tem mente mais criativa do que a humana? Valoriza Não, e evolui. Isso aqui que nós estamos fazendo agora, a inteligência artificial não vai ter condição de fazer nunca. Não. E principalmente porque a inteligência artificial ela não cria memória, ela se alimenta da memória alheia. Entendeu? A gente cria, a gente tem isso. E eu ouvi uma frase de uma pessoa que eu admiro bastante, e ela disse assim, eu estava meio que reclamando, aqueles 5 minutos de, não é possível, que todo mundo tem. E aí, falou, que bom que você está incomodada.
Eu olhei bem, aí veio um vocabulário tipicamente carioca, que tem um grande de um palavrão, mas como eu gosto muito dessa pessoa, eu segurei a onda e ela virou para mim e disse: a acomodação nunca fez crescer. É o incômodo que provoca a evolução. E isso é na natureza, isso é nos minerais, isso é no ser humano. É o incômodo que provoca a evolução. E aí eu nunca mais reclamei. Eu reclamo, mas eu sei que ali está tendo essa evolução. E às vezes esse bloqueio, essa barreira que uma equipe que usa formas tradicionais, né, de controle, como o Excel, que é bacana pra caramba, mas o Excel é a base do racional que está dentro do sistema. Você está ali com seu bom e velho Excel, só que digital, só que pensando rápido, entendeu? É isso, é a resistência a continuar igual para não ser incomodada, porque eu vou ter que utilizar uma outra sinapse, entendeu? Eu vou ter que mexer com aquilo que eu já conheço, ter humildade de reconhecer que não sabe. Tá aí uma coisa que volto de novo a uma questão geracional, que é realmente a maioria, ou uma parte importante dos profissionais da minha faixa de idade, assimilavam falta de conhecimento à fraqueza. Então, assim, se eu falar que eu não sei, ele vai achar que eu sou fraco. Eu nunca tive isso, graças a Deus. Nunca tive esse pudor, porque assim, se eu não sei, eu vou te perguntar até você me ensinar. Se você não quiser ensinar, eu já sei o que eu não sei, eu vou procurar quem ensine. Quem esclareça isso para mim. E a partir daí, eu já mudei meu patamar. Eu já passei a saber. Então, ter humildade de reconhecer que você precisa sim, a sua empresa precisa sim, se tornar mais tecnológica, mais digital. Alexandre, a gente tem hoje um número maior, e eu digo isso com tanta satisfação, o número maior de reservas que chegam à Intertwinning entram no nosso sistema de back-office sem a atuação humana. Excelente. Existe a venda, escala. existe a venda lá no nosso cliente, apenas a inserção da reserva no sistema, do sistema dele já cai no nosso sistema, do nosso sistema o profissional motorista recebe já, a gente só indica a escala. Motorista Fernando, já cai na agenda do Fernando, que ele recebe no celular e fala: olha, nesse dia aqui entrou um transfer para mim, tal hora, barararara. A placa de recepção vai para o tablet do recepcionista do aeroporto, com o nome, com a logo do nosso cliente, o nome do passageiro bonitinho, e ele abre numa outra aba a OS dele, com toda a agenda dele daquele dia. Excelente. Quer dizer, é uma automação trilha dos processos totalmente automatizada. Aí o nosso financeiro, a Lu, em Brasília, ela entra, puxa os pagamentos, os recebimentos, o faturamento daquele dia, é tudo entrando digitalmente, já feito pelo sistema. Olha a quantidade de tempo que se ganhou sendo a ferramenta fazendo o processo para você. A redução do erro. Eu sou aficionado pela automação de processo. Para mim, o segmento turístico, se não souber automatizar o processo, daqui a 2 anos você vai estar fora do mercado. As operadoras e, consequentemente, as agências, porque as operadoras sempre fizeram levar até as agências a forma de aquisição através de seus sistemas, e nesse processo ela automatizou boa parte das agências através de white label, ou seja, a agência está com todo o portfólio ali da operadora e o front é a agência dela e por dentro é todo o portfólio dos parceiros com quem ele tem aliança. O receptivo é bem mais recente. Eu te digo
com algum conhecimento que o boom de receptivo na aquisição de tecnologia foi a partir de 2020. Eu concordo com você. Deixa eu te perguntar, Tânia, e o futuro? Como é que você vê, por exemplo, o segmento, a gente falou um pouquinho antes, né, de alguns destinos que estão abrindo agora B2C direto, enfim. Como é que você vê o futuro do mercado de turismo para o teu negócio? Então, a gente sabe que existe uma tendência muito forte de ir para o B2C, né? A venda para o passageiro direto. A Intertouring, por formação, por decisão minha e do Jomar, a gente sempre teve o olhar para o B2B. Eu vejo a cadeia produtiva do turismo como algo bastante justo, sabe? Eu sei que pode parecer uma visão conservadora, mas você também me trouxe alguns termos de inovação que eu gostei demais. O B2B2C, para mim, é o futuro. Sem dúvida, sem dúvida. Para mim, o B2B2C, ou seja, eu vendo para uma agência operadora, porém essa trilha, ela chega ao cliente dela através da informação, através da consultoria sobre o que ela está comprando, mas a trilha de aquisição seja B2B2C. Eu já ouvi que eu trabalho no turismo e para o turismo. Eu concordo 100%, entendeu? Eu não tenho esse afã de seguir uma tendência, não, mas está todo mundo querendo falar com o passageiro final. Ok, isso faz sentido para você? Saiba que você vai ter que ter uma estrutura bem maior do que a que você tem. Você vai ter que ter uma equipe bem maior do que a que você tem, porque mesmo a tecnologia te respondendo uma grande parte do teu processo de aquisição e operação, existem momentos que só um humano vai saber resolver aquela aflição daquele passageiro. E se você vende, o B2C individualiza a venda, né? Essa é a verdade. Cada um é uma venda. Quando eu tenho o B2B, eu vendo, aquela operadora, eu vendo para a operadora por atacado e ela distribui para as agências e a agência faz esse 1 a 1, mesmo que no destino, mesmo que no Rio de Janeiro, a nossa equipe é padrão, esse cuidado com o cliente, para você ver. Se você viajar com a Intertouring, vamos imaginar que você está em outro estado, comprou um pacote para uma operadora, você está chegando amanhã. Hoje, havendo toda uma autorização respeitando a Lei Geral do Turismo, a Lei Geral de Proteção de Dados, você vai receber um comunicado nosso, te dando boas-vindas, dizendo que nós somos o parceiro da operadora que você comprou e que amanhã, na chegada do voo tal, às tal horas, o recepcionista fulano de tal vai estar no saguão do aeroporto com uma placa com o seu nome que vai conduzi-lo ao hotel tal. Desejamos boa viagem e, em caso de necessidade, por favor, entrar em contato por esse número. A ferramenta dispara isso. Então, assim, você não chegou, mas você já acalmou a ansiedade daquela pergunta de todo mundo que compra um pacote com receptivo. Será que estará no aeroporto me esperando? Sim, já está lá, você já mandou uma mensagem. Ele já deu uma acalmada na expectativa dessa presença. Então, assim, para mim, copiando descaradamente a sua fala, o futuro é o B2B2C. Não, sem dúvida. E a gente vê, quer dizer, o que eu sinto é que nós estamos diante de uma revolução muito silenciosa. Acho que ela está em processo. Acelerado. Porque quando entrou a inteligência artificial, é como se todas as pecinhas de xadrez estavam no quadrado, mas peças mudaram de posição, né? Então, nós temos que entender o mercado, mas o B2B2C, que tem o Turcis no módulo dele, realmente é fantástico. Sim. E poder traduzir para sei lá quantas línguas. Nossa. E você explorar isso
com cupom de desconto e fazer propaganda ativa no marketing ativo nas redes sociais, se baseando naquele mercado. Isso é um valor agregado absurdo, né? Não, realmente assim, o Turcis tem muitas qualidades e não é por estar na sua presença, meu jovem rapaz, porque como diz a música, mas é uma ferramenta muito poderosa. Essa questão da tradução, e foi uma das coisas que eu acho que é uma das primeiras que eu te perguntei, mas é traduzido de onde? Porque se for aquele outro, não quero. Você já sabe que entrou agora a inteligência artificial, você tem que comprar um módulo à parte, está integrado com o ChatGPT agora. Você já vai gerar o texto todo corrigido, com o perfil que eu quiser e tal. E realmente a gente utiliza e vê que a tradução é muito bem feita, é realmente uma coisa de qualidade. Imagina você... o ganho não somente de tempo, mas o ganho financeiro quando você pode traduzir para diversos idiomas aquela cotação que você está mandando para o seu cliente e o efeito do uau, extraordinário, quando ele te manda em inglês, mas você sabe que o idioma dele local é alemão e ele pode receber a versão em inglês, até respeitando o primeiro idioma que ele se apresentou, mas você manda como... né, uma cereja, a versão em alemão. Ele vai ficar extremamente comovido, porque quem não gosta de repente, uma pessoa de fora chega e fala o seu idioma? As pessoas têm muitas similaridades, entendeu? Principalmente quando está viajando. É normal, você está aqui no Rio, você vê uma pessoa que percebe até pela tentativa de comunicação que ela não é daqui. Aí ela chega para você e fala um português, mesmo que com bastante sotaque. Você muda a sua forma de olhar para ele. Fala, nossa, você fala português? É legal. Abre você o coração, né? Não dá uma coisa boa? O Turcis dá essa possibilidade de você mandar esse afago no possível cliente ou no já cliente. É um módulo, assim, uma... função extremamente importante e poderosa do Turcis. Outra coisa que eu acho muito legal também é a área de eventos, a gestão de eventos. Você poder fazer todo esse controle de reserva, de allotment, isso é muito bom. Imagina se você tivesse o Turcis em 2019, no 2000 e quando você fez o Olimpíada. 16. Imagina se você tivesse o Menino, ia ser bom demais. Não é? Ia ser bom demais. A gente colocou contratamos acho que 5 engenheiros de tecnologia para poder gerir tudo para fazer. Mas seria muito mais simples e com muito mais tempo para ser direcionado para outras áreas. Tânia, estou adorando esse papo. Vamos falar agora de Brasil Total. Né? Maravilhoso. Vamos falar da Brasil Total, as outras empresas de receptivo, que você brilhantemente está na presidência, gerenciando, né? Fala um pouquinho do projeto da Brasil Total, quais são as expectativas de futuro, qual é o principal foco, conta um pouquinho para mim. Vamos lá, a Brasil Total eu considero o mais poderoso grupo de atividades do Brasil, porque é uma entidade que foi fundada em 2008. Atualmente ela tem 19 associados, atuando em mais de 200 destinos. Então, maravilha, assim, é uma malha de distribuição que não tem outro grupo que tenha maior malha de distribuição de atividades terrestres no Brasil, que supere a Brasil Total Receptivos. E o fato de ter uma malha que ninguém tem em termos de tamanho é importante, mas eu considero mais importante a reputação dessas empresas. A Brasil Total tem um estatuto que criteriza com muita sabedoria processos e protocolos e posturas que fazem com que os associados tenham uma reputação extremamente elevada no mercado. A conduta não
não basta eu querer ser da Brasil Total, ela tem critérios que selecionam de forma bastante rigorosa quem pode ou não levar esse selo, entendeu? Que representa um selo de qualidade, um selo de seriedade. São empresas que são responsáveis como um todo pelo tipo de serviço que está sendo colocado no mercado e você leva contigo o selo Brasil Total. Então, assim, nós temos empresas com mais de 50 anos de atividade. Nós atuamos desde o norte até o sul, passando, e nas laterais também do Brasil. Então, assim, eu tenho muito orgulho de fazer parte da Brasil Total. Eu já admirava essa associação antes mesmo de fazer parte, porque ela tem um critério de não concorrência, então não há mais de um associado por destino, que é uma coisa muito justa, muito legal. Foi uma conquista muito bacana de vocês. Muito boa, então. foi sim, me orgulha muito de fazer parte. Eu já admirava, falava, gente, que ideia genial, que coisa boa. Então, assim, é uma entidade muito séria, está sempre voltada a levar ao nosso portfólio de clientes que englobam na totalidade as operadoras do Brasil, as grandes agências. O nosso relacionamento é muito voltado para o B2B também, entendeu? Tem também as bases que atuam mais no B2C, que é um propósito de cada um, mas são todas empresas muito sérias, porque receptivo, você sabe, né, que eu sou defensora, não é só porque a Intertouring é o receptivo, é porque de verdade eu enxergo o receptivo como aquela empresa que faz a absoluta diferença na experiência do viajante. Seja aqui, seja na Grécia, seja em Istambul, o receptivo de cada localidade é o fator determinante para uma boa experiência. Então, assim, eu sou uma defensora, não vejo, não é nenhuma superioridade, mas é estabelecer importância. Porque às vezes as aquisições de serviços, elas não levam em conta quem é o receptivo. Seria a mesma coisa de você vai contratar alguém para cuidar de outra pessoa super importante para você. Super importante, é muito importante essa pessoa. Não vou qualificar que categoria ela tem, mas ela é importante para você. Você vai pegar qualquer um. Aí qualquer um, quem é a pessoa? Não, pode mandar. Manda quem você tem aí agora, na vez. Vamos pontuar. Sua mãe que precisa de cuidados. Né? Vai pegar uma pessoa, você conhece aí, vem cá. Não, cuida aqui da minha mãe. Cuida aqui da minha mãe. Exato. Não é assim que funciona, né? Eu fico surpresa de pensar, gente, como que... Ah, não, é o receptivo. Não, amanhã eu pego outro receptivo. Qualquer um receptivo. Como assim? Assim o seu patrimônio maior é o seu cliente, você não quer saber quem vai cuidar dele? É isso aí. Não quer saber, você não quer saber a história dessa empresa, você não quer saber quem ela é, há quanto tempo ela está, onde é que ela fica. No Reclame Aqui, nada. Você não se interessa? Verdade. Mas parte disso é porque o receptivo também, ele não entendia muito bem, ou sei lá, tinha certo pudor em ter protagonismo. Quando veio a pandemia, eu não acho a pandemia coisa boa, não. Foi uma tragédia planetária, não é isso não. Mas no esforço, o incômodo provoca a evolução. Lembra que a gente falou isso? Quando estourou, a demanda que estava de pessoas sem saber o que fazer da vida, para onde eu vou, estou no hotel, ninguém me leva, foi tanta que atender B2C em atacado dificilmente vai ter braço para tudo isso se houver algum evento que provoque uma busca por atacado. Você tem condições? Tipo, todo mundo que você vendeu hoje que está na estrada, começar a te ligar. Você vai conseguir atender? Não, não vai. Quem foi que segurou muita coisa? O receptivo. A gente era acionado, a Intertouring foi acionada até por não clientes.
Porque eu continuei trabalhando, eu botei todo mundo em casa e eu continuei na empresa porque eu moro a 100 metros da sede da Intertune. Então, para mim, não era, eu poderia ficar reclusa dentro da Intertune. E as coisas foram acontecendo, as pessoas trabalhando das casas, mas a gente atendendo. Então, a gente tem uma amizade com a hotelaria liga, Tânia, você consegue ver? Não é seu passageiro. Eu falei, não, eu vejo, eu falo, eu vejo. Alexandre, a gente transportou quem não era passageiro. Essa questão do protagonismo que os receptivos passaram a ter a partir de 2020, dentro da Brasil Total, isso começou a ser trabalhado. A gente precisa se mostrar mais. O mercado precisa nos conhecer mais, conhecer o que a gente faz, conhecer a nossa importância, conhecer o quanto nós somos sérios. Então, assim, já era um pensamento da gestão anterior, né? A gestão anterior já estava nesse caminho. Quando eu cheguei, eu segui com esse pensamento de nos tornar mais conhecidos, nos tornar mais aproximados do viajante. E não é nem um sentido comercial do negócio, é um sentido de capacitação. Sim. Capacitar as agências, capacitar as equipes dos nossos clientes operadores, porque naturalmente existe um turnover aí Sim. relativamente contínuo, e chega alguém que não tem conhecimento, ele não vai vender bem se ele não conhecer. Então, assim, dentro da Brasil Total, eu termino essa gestão esse ano, o nosso pilar para esse ano é distribuição, que aí vai numa ferramenta. Eu não vou contar muito porque ainda é uma surpresinha, mas eu volto aqui para te contar. Legal. E capacitação. O nosso nome é muito forte, né? Brasil Total. Então, sem assim, dúvida, sem dúvida. Né? É o Capacita Brasil Total. A gente vai capacitar e falar dos nossos destinos. Tem coisas incríveis, Alexandre, lindas dentro da Brasil Total. Porque a gente tem um Brasil, né, que é um continente com vocação turística na veia, uma coisa linda. Eu vejo esse grupo muito forte. É muito forte e é muito importante. É muito, muito importante, poderoso. A associação é bacana, né? Quando bem gerida, quando bem organizada, a gente sente que está numa direção, né? Que está indo. Vamos. Não tem como não evoluir, sabe? Quando o pensamento de todos busca objetivos iguais ou muito similares, a evolução é natural. É natural. E isso na Brasil Total a gente tem. E como é um grupo que eu digo, nós somos 19, mas são só 19, mas quantos estados tem no Brasil? Nós somos um por destino. Quase que total. Quase que 100%. Considerando que o nosso propósito é a oferta turística. Então já existe uma seleção aí daqueles destinos que não tenham tanta vocação turística assim. Então, assim, eu considero, obviamente, que tem aí uma dose de paixão, mas eu vejo a Brasil Total como um dos pilares mais importantes do turismo nacional. Perfeito. Otimista para o futuro? Como eu te falei, né? A culpa é de Ariano. Ariano Suassuna me definiu. Eu sou uma realista esperançosa, sempre. Eu também. Eu acho que nós estamos num momento muito importante. Se estivermos atentos ao que está acontecendo, porque às vezes estamos aqui só no Brasil, no nosso micromundo, e você não observa o que acontece lá fora. Eu fico muito atento ao que está passando lá fora. Sim. Quais são as tendências, por exemplo, algumas coisas que até mesmo prefeituras estão fazendo, prefeituras no exterior, e a gente está olhando um movimento do que está acontecendo lá fora, que a gente sempre chega aqui. Empresas, grandes conglomerados, empresas de médio porte trabalhando. É como se as conexões e as redes estivessem sendo refeitas. Quem tiver antenado vai ganhar o espaço. Eu digo que a tecnologia fez o mundo ficar não menor, mas mais próximo. Mais próximo. Em empresas assim, por exemplo, esse grupo como o Brasil Total, eu fico imaginando uma divulgação forte no exterior, agressiva,
Enfim, tem muito potencial. A gente chega lá. Você falou de Ariano Suassuna. Vamos falar de livros agora, que é um assunto bem interessante. Fala para mim um livro que você esteja lendo agora e um livro que te marcou. Olha, eu tenho, assim, né? Existe, a autoajuda é muito criticado. Eu também, no padrão Eu acho que daquela. alguns livros são legais. Mas eu acho que essa coisa é porque aquilo que cai no domínio público, na fala repetida, a crítica Sim. repetida, ela vira algo automático. Você critica porque alguém criticou e você vai na onda. Então, assim, tudo que te ajuda, tudo que alguém traz para você, ou aquilo que você mesmo medita, e é um tipo de ajuda para você mesmo. Sem E traduzindo na palavra, autoajuda. Então, eu gosto muito de ler, você sabe, eu já te falei. Eu tenho uma relação com o livro muito cênica, é muito doido, né? É letra, mas eu vejo teatro. Você vai sofrendo quando o livro está acabando. Eu sofro, eu sinto saudade das pessoas, eu vou lendo bem devagarzinho, porque eu acho que eu vou sair daquele lugar. Eu tenho a leitura para mim cria cenários, então eu vejo o lugar, eu vejo a pessoa. Eu gosto muito de livros que sejam descritivos e eu tô lendo. Eu leio também muito de gestão, tá? Eu leio bastante livros de gestão. Alguns livros que são dito autoajuda eu não acho que sejam, tipo O Poder do Amanhã. Fez muito sentido para mim, essa coisa de você planejar a sua vida logo cedo, sabe? Não, porque o fulano de tal, o Forbes, não sei quanto, acorda às 10 para as 5 da manhã, não é isso. É simplesmente eu percebi que realmente eu começando o meu dia mais cedo, ele fica mais produtivo. Eu acabei de adquirir a coleção de Graciliano Ramos, todos. Fantástico. Eu não sei porque eu comecei o ano pensando nele e eu falei, cara, eu vou ler os clássicos. E tô lendo também eu gosto de biografias e eu acabei de ler um livro muito brasileiro. Eu digo que eu sou brasileira legítima porque eu tenho sangue de português, de indígena e de preto. Legal. Eu sou total brasileira. Então sou brasileira. Você está contextualizada. Sou brasileira nativa, entendeu? Legal, que é essa bacana, mistura ótima. Bacana. E eu li Torto Arado. É um livro brasileiríssimo. Esse eu não li ainda. Lê. Ele é muito descritivo, ele fala muito é uma luta seria de um tempo mais antigo, que infelizmente ainda acontece em algumas regiões do Brasil, mas ele tem esse mistério oculto das religiões, de uma família de pretos voltadas para as religiões afrodescendentes, que tem também o dono da fazenda. É lindo, é lindo. Bacana. Mas eu tô sempre... E é uma doideira, tá? A minha forma de ler não tem método. O método sou eu. Então você vai ter na minha cabeceira um montão de livros. Onde eu vou tem livros, na Interturing tem livros. Na minha casa tem um tempinho, eu cato muito e leio. Assim. Lê um pedacinho desse, um pedacinho do outro. Exatamente. Eu gosto de ler. Eu acho bom. Muito bom. Fala para mim aqui agora, para todo mundo que está assistindo, como é que a gente te acha? Tem o site da Interturing, www.interturingreceptivo.com.br. A Interturing também está no Instagram, Interturing RJ, no LinkedIn, Interturing Receptivo, no Face, Interturing RJ. Nós atuamos, né, a nossa sede fica em Copacabana, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana 330, sala 504. O nosso funcionamento é de segunda, das 8 da manhã até sábado, às 8 da manhã, presencial no escritório. Nós temos uma colaboradora que faz, uma equipe que faz à noite, e como a gente atende também o mercado internacional, a gente percebeu aí uma necessidade de estar disponível para aquele cliente que está num fuso diferente do nosso. E isso também gera um atendimento para o nosso passageiro em solo, que eventualidades podem acontecer e
a Intertouring passa essa mensagem para o cliente. Eu sou a equipe que está aqui para cuidar de você. A Intertouring cuida do passageiro que foi destinado à responsabilidade dela por nossos clientes, operadores e agentes. Então, assim, durante a semana é um atendimento presencial no nosso escritório, tá? Presencial, que eu digo, é você ligar no fixo, vai ter alguém que vai te atender, não que a portaria vai estar aberta. E no final de semana a gente tem o plantão também full time, com o colaborador falando português, inglês e espanhol, no atendimento ao passageiro. Então, assim, receptivo. A marca do receptivo, além autoexplicativo do próprio nome, é quem recebe, mas é quem está presente. Meu passageiro não pode se sentir, não ter uma presença que cuida dele. O nosso propósito é esse, estar presente, não só na degustação dos passeios, das experiências que a gente oferece, mas estar presente para ele. Excelente. Não esperava menos. E um recado final para todo mundo. Um recado rápido assim, uma mensagem para todo o mercado de turismo que vem espontânea para você. Eu verdadeiramente acredito e sinto que o turismo é a melhor profissão, é o melhor lugar para se trabalhar. E turismo no Brasil, apesar das dificuldades normais, por ser uma atividade ainda que requer reconhecimento profundo da importância nesse continente todo maravilhoso chamado Brasil, é muito interessante de vivenciar o dia a dia. Então, para você, eu falo para você, profissional do turismo, não desista. Invista em você, invista seu tempo em aprendizado, em entender as novidades, invista nas parcerias, acredite nas parcerias. A gente está num país lindo, diverso, fazendo a atividade que é promover, degustar, levar essa degustação para quem deseja. Não desiste, vai dar certo. Excelente. Tânia, queria te agradecer. Eu que quero. Muito obrigado, por você ter vindo, né? Episódio número 1, gravação número 1, então vai ficar marcado, né? Olha, com muita felicidade, muita gratidão, por você ter vindo aqui. Adorei o papo. Foi, olha, aprendi muito. Também, gostei demais. Eu gosto de falar, né, gente? A pessoa que gosta de falar, chama a pessoa que gosta de falar para falar, você fez tudo que ela quer. Tem aí... Mas foi uma delícia, como sempre, você é muito inteligente. Obrigado. Suas dicas sempre, por favor, traga sempre, entendeu? Traga sempre. Tudo aquilo que você, eu digo que apontamentos de melhoria de quem a gente reconhece carinho é ajuda, não é crítica nunca. Então, assim, na Intertouring você pode pitacar o tempo inteiro, porque eu vou entender exatamente o seu ponto de vista. E muito obrigada por tudo, muito obrigada por ter chegado até nós trazendo o Turcis. Era um momento de incerteza, porque ainda as coisas estavam bem difíceis, e você me disse, acredita, confia, isso aqui vai levar você a um patamar diferente. Você estava certíssimo. Então, eu que agradeço gigante. Um ótimo ano para vocês, para a Mileste, para os seus colaboradores. Sucesso e saúde. Obrigado, minha amiga. Obrigado, desejo um dobro para você, o mesmo. E não tenho dúvidas, tá, que o crescimento da Intertouring e da Brasil Total vai ser estratosférico. Vocês vão crescer muito. Amém. Porque o Brasil tá na crista da onda, né? A tecnologia está na crista da onda e vocês têm tudo aí. Eu acho que ninguém segura. Né? Com certeza. Até o próximo podcast, até o próximo episódio do YouTube e a gente se vê. Tchau. Obrigada, tchau.